Nesse vídeo nós vamos ver uma proposta prática de fazer a resolução do cálculo de armadura de tração de uma viga de concreto armado, retangular. A proposta do exercício compreende calcular a armadura de tração a partir do momento fletor máximo. Trata-se de uma viga de 5 metros e com carga distribuída de 22,4 kN por metro. Os materiais utilizados concreto e aço e agregados. O concreto vai ser de resistência 30 MPa, né, o seu FCK, e o aço CA50, Brita 1. A classe de agressividade ambiental é 2. Muito bem. Para começar a resolver esse exercício, eu preciso calcular um momento fletor máximo, visto que foi me dado apenas a carga e não o esforço, que é o momento fletor máximo. Então vamos lá. Previamente, né, um valor prévio que eu preciso definir aqui é o momento fletor máximo. Como é uma viga biapoiada com carga uniforme de 22,4 kN, eu posso calcular isso pela fórmula consagrada de QL² sobre 8, que sendo a carga 22,4 e L é o vão da viga. Então substituo aqui L por 5, 5² sobre 8. Vamos fazer o cálculo aqui com uma calculadora simples. A gente consegue fazer todos esses cálculos, né? 70 kN é o esforço, né? O momento fletor máximo, né? E neste exercício, conforme a proposta, o momento fletor máximo vai ser igual ao momento característico dessa viga. Muito bem, então a partir da definição do esforço, vamos aos passos que me farão chegar no cálculo da seção de armaduras. O primeiro passo aqui é eu definir o momento de projeto, né? Esse momento de projeto, ele nada mais é do que eu acrescentar o coeficiente de segurança em cima do momento característico. Como na proposta do exercício não está informado o coeficiente de segurança, isso significa que eu devo usar o valor mínimo. O momento de projeto, então, né, MD vai ser igual a γF, que é o coeficiente de segurança, vezes o momento característico. MD, portanto, substituindo γF pelo coeficiente de segurança mínimo, 1,4, vezes o momento característico, que é 70. Logo, isso aí vai me dar 98 kN. O interesse do exercício é calcular a área de seção da armadura. Essa área de seção é dada em centímetros quadrados. Portanto, é interessante que eu transforme essa unidade em kN/centímetro, né? Aqui está em kN/metro. Então, eu posso pegar aqui 98, multiplicar por 100, que 1 metro são 100 centímetros, né? Então, eu vou ter 9.800 kN/centímetro. Muito bem. Então, aqui eu tenho o cálculo do meu momento de projeto. Normalmente, esse valor é o valor que eu vou prosseguir com os cálculos baseado nesse valor. Nós vamos fazer uma conferência aqui do momento de cálculo mínimo, né? Então, nós vamos conferir se este valor aqui ele é válido. Então, eu vou calcular aqui o momento fletor mínimo
né, por meio da fórmula, né, 13 BW H ao quadrado FCK elevado a 2/3 dividido por 2.500. Substituindo os valores, eu tenho 13 BW. BW será a largura da viga, que é 15 centímetros. A altura da viga é 50 centímetros ao quadrado, vezes FCK. O FCK é 30, né, a resistência do concreto, dividido por 2.500, que é dado já na fórmula. Resolvendo essa fórmula, eu vou ter o resultado do momento fletor mínimo, e daí eu vou poder confrontar com o valor calculado anteriormente. O valor calculado deu 1.882,70 kNm. A fórmula já me responde o valor em kNm na mesma unidade. Portanto, eu posso comparar aqui, né? O MD, ele precisa ser maior ou igual ao MD mínimo, tá? Então, 9.800 é maior ou igual a 1.882,70. Portanto, o meu MD será 9.800 kNm. Aí eu posso continuar o exercício. O próximo passo aqui é eu calcular a altura útil da viga, representado pela letra D. A altura útil da viga é a distância que vai da armadura, desenhando aqui, é a distância que vai do centro geométrico da armadura de tração, né, que fica no banzo inferior, até a face mais comprimida da viga aqui no lado oposto, né, é o D. Portanto, eu tenho aqui a altura total da viga, representada por H, e eu tenho esse D, que vai do centro geométrico dessa barra até o seu lado oposto. Portanto, eu tenho essa diferença aqui, que eu chamo de D'. Para eu calcular o D, eu preciso estimar este valor de D' aqui. Um modo prático de nós calcularmos aqui o D' é pegar o cobrimento nominal que eu obtenho em norma e acrescentar 1,5 cm. Esse 1,5 cm ele será referente à metade dessa armadura, que eu ainda não tenho o valor, e o espaço também do estribo dessa viga. Então eu estimo aqui 1,5 cm para vigas de edifícios. O cobrimento nominal eu vou obter da norma, né? A proposta do exercício diz que essa viga será executada numa obra implantada numa área de classe de agressividade ambiental 2. Essa classe de agressividade ambiental, se nós formos nas tabelas da norma, né, 7.1 e 7.2, ela vai me identificar essa classe de agressividade ambiental como uma classe de agressividade ambiental para ambiente urbano,
né, na tabela 7.1 e na tabela 7.2 ver ali para cada tipo de elemento qual é o comprimento, a distância que a barra tem de ter da face da viga. Para vigas, essa distância para a classe de agressividade ambiental 2 é 3 centímetros. Lá na norma você vai ver 30 milímetros. Você acrescenta aqui 1,5 cm, você vai ter de delinha 4,5 centímetros. Só que o que eu preciso é obter o valor da altura útil, D. Portanto, o D será H menos D'. Logo, H é 50, que é a altura total da viga, e o D' é 4,5. Logo, eu tenho o valor de 45,5 centímetros. Nesse ponto aqui, preciso também fazer uma verificação de altura útil mínima. A viga foi estimada inicialmente com altura de 50 centímetros na fase lá de concepção e lançamento da estrutura. Isso aí é um dado prévio para que os cálculos sejam feitos, né? Mas pode ser necessário, em razão do esforço, que essa viga tenha uma altura maior. Neste ponto, nós vamos calcular aqui a altura útil mínima pela fórmula a partir do esforço, que é MD, a raiz quadrada, né, de MD por BW vezes FCD. Muito bem. Eu vou precisar obter aqui o valor de FCD, né, que é a resistência de cálculo do concreto, que vai ser FCK dividido por 10 γC, que é o coeficiente de segurança do concreto. Então, primeiro a gente vai ter que calcular o FCD. Então, o FCD vai ser o FCK dividido por 10 γC. O FCK nosso é 30 MPa. Logo, 10 vezes o coeficiente de segurança aqui, que é 1,4, o mínimo, né? Não foi dado, então eu considero o mínimo. 30 aqui dividido por 14. E dá 2,14 kN por centímetro quadrado. Eu vou substituir na fórmula aqui do D mínimo. Raiz quadrada de momento de projeto, lembre-se, 9.800. Dividido por largura da viga, que é 15, vezes 2,14. Fazendo esse cálculo aqui, né? 2 vezes a raiz quadrada de 9.800 dividido por 15 vezes 2,14. Eu tenho aqui 34,9 centímetros. É a altura útil mínima. Como eu tenho a altura útil de 45,5, então eu vou poder prosseguir com esse valor. Porque o que eu vou comparar aqui é o seguinte: o D precisa ser maior ou igual a D mínimo. Logo, o D é 45,5, D mínimo é 34,9, portanto, o D
será 45,5 centímetros. Perfeito? Tendo conferido a altura útil e tendo o momento de projeto, eu já vou para a parte final aqui do exercício, que é calcular a área de seção da armadura com base na tabela K. Área de seção. Utilizando a tabela K, nós vamos calcular primeiro o fator KC para ser procurado na tabela. O fator KC eu vou calcular por BW vezes D ao quadrado sobre MD. O meu BW é a largura da viga, 15. O D é a altura útil, que no passo anterior nós vimos que é 45,5 ao quadrado. Sobre MD, que nós já calculamos e é 9.800. Calculando esse valor, 15 vezes 45,5 ao quadrado, dividido por 9.800, 3,17. O número aqui é adimensional. Cálculo do KC. O que eu vou fazer? Eu vou procurar na tabela K o valor mais próximo de 3,17. A tabela K, ela tem aqui no seu cabeçalho os diversos resistência de concreto. Eu vou procurar este valor na coluna onde está o concreto que eu vou usar. No caso do nosso exercício é o de 30 MPa, e aí eu vou procurar nesta coluna aqui. Procurando nessa coluna, o valor mais próximo que eu encontro é o de 3,16 aqui, né? 3,16 KC. Eu procuro este valor para encontrar o fator KS correspondente ao KC. E este valor KS estará na coluna, na mesma linha onde eu encontrei o KC. Então, eu vou usar o aço CA50. Então, ele vai estar aqui na segunda coluna aqui dos KS. O valor de KS correspondente ao KC da minha viga é 0,025. Este valor, né, o KS achado na tabela de 0,025, vai ser usado na próxima fórmula da área de seção da viga. Então, o AS é igual a KS vezes MD sobre D. KS, valor achado na tabela, 0,025, vezes momento de cálculo 9.800, dividido pela altura útil, 45,5. Logo, eu tenho aqui o valor de 5,38 centímetros quadrados de seção de armadura necessárias para esta viga aqui. Este valor significa a soma de todas as áreas das barras que eu vou utilizar para resolver essa viga. Num próximo vídeo nós vamos verificar como, a partir deste valor, eu determino as barras, né, o diâmetro das barras e a quantidade de barras necessárias à viga, que é a parte real, física. Então, nós vamos ver num outro momento com o uso da tabela mãe.